Eu fiquei 24 anos num convento, eu fui frei capuchinho, aquele que veste um hábito marrom, Uhum. franciscano. Sim. Saí no final de 2022. Mas tem o antes, né? E o antes é que eu sou filho único de uma mãe bastante sofrida, de um pai que não estava nem aí com a minha mãe, Uhum. ele era amante da minha mãe. E um capítulo bem delicado da minha história é que eu comecei a ser hipnotizado a partir da quebradeira da vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouco desse conceito, né? Boa. Aham. Porque, sinceramente, eu não sei, Rodrigo, se eu hipnotizo as pessoas ou se eu tiro as pessoas da hipnose da vida. Uhum. E como que começou essa hipnose na minha vida? Ali com 5 anos, mais ou menos. Eu lembro bem o dia que a minha mãe chegou com o rosto inchado, de tanto chorar, Uhum. e me falou assim: filho, teu pai não vem mais. E eu chorei muito, porque eu gostava do meu pai. E entre choros e desespero, ela me falou uma frase que acho que foi a frase que eu mais escutei na minha vida, Bruno. A gente tem que aceitar, porque a vida é assim mesmo. E sem pai a gente até sobrevive, né? A gente leva, né? A gente leva pra frente. O duro é a mãe, né? Mas 2 anos depois aconteceu uma coisa que para mim foi mais sofrida ainda. Sim. Foi quando a minha mãe me deixou. Uhum. Eu lembro muito bem do dia que eu estava vindo da escola, eu gostava muito de ir na escola. Nunca sei dizer se é porque eu gostava mesmo, se eu gostava do lanche, Na merenda? ou se a escola era um ambiente mais seguro que a minha casa. Sim. Sei que eu cheguei em casa um dia, nossa casa era uma meia água pequenininha, de madeira, verde, num bairro chamado Buraco Quente. Oh! Você já imagina Caraca, o calibre, né? imagina como que devia ser. Aí eu desci a ladeirinha, a hora que eu cheguei em casa, bati a mão no trinco, eu tive uma surpresa. Abri a porta e tive uma surpresa. Não tinha nada nem ninguém em casa. E aí que começou a situação difícil para mim, porque era só uma criança com 7 anos. Tive que 7 morar de anos. favor na casa de outras pessoas. E por que eu falo que aí eu comecei a ser hipnotizado? Porque inconscientemente eu fui percebendo, Bruno, que eu precisava sobreviver. Uhum. E sobreviver era igual ter um prato de comida e um espaço numa casa que talvez fosse do tamanho desse estúdio aqui de vocês, lá no Buraco Quente. E eu inconscientemente fui me esforçando para ser um menino bonzinho, certinho, fazia tudo pelos outros. Cara, eu tinha tempo para todo mundo, menos para mim mesmo. E nada mais era que um meio de eu sobreviver, porque sendo assim eu não incomodava ninguém, não dava problema para ninguém. E aí eu tinha um lugar para viver. Todo mundo gostava de mim. Eu era o Rogerinho, me chamavam de Rogerinho. Rogerinho. Não dava problema para ninguém, mas também ninguém queria me levar para casa, né? Ninguém quer me botar pra dentro de casa. Aí essa é um pouco das minhas raízes. Aí quando eu fiquei adolescente, eu entrei cedo no seminário. Fiz toda a minha formação, filosofia, teologia. Não queria fazer teologia, mas o meu superior, que deve estar me ouvindo agora, né, Frei? Ele não me autorizou a fazer direito, que eu queria fazer direito, mas eu gostei tanto da área da teologia que eu mirei numa área bem específica chamada exegese bíblica. Eu fui estudar Bíblia, tem ciência, tá? Para estudar a Bíblia, não é só abrir a página e ler. E ler e falar, pronto, tô estudado. E aí fui estudar grego, hebraico, fiz mestrado na PUC do Rio de Janeiro e, bom, resumidamente é esse o chão. Aí depois tem o capítulo da hipnose na minha vida, mas é outro capítulo. Mas pelo jeito ela tá aí desde o começo, Desde né? cedo, Como você falou. Mas o que te tirou ali do convento? Olha, o que me tirou do convento foi que eu comecei a trabalhar com essa coisa de desenvolvimento de pessoas. Eu comecei a ter mais consciência das coisas que passavam dentro de mim, umas insatisfações, umas coisas que eu queria que fossem diferentes. E eu me colocava a serviço, no sentido de falar para o superior, vamos mudar isso, vamos trabalhar aquilo, vamos fazer a coisa valer a pena mesmo. E outras situações que eu não queria mais que fosse daquele jeito na minha vida e nem ver aquela situação meio atrapalhada acontecendo. Aí, já que não mudava, eu disse, um pouco de dor no coração, mudo eu. Maravilha. E aí saí. Show. Já que você falou que a hipnose vem lá de trás, e só que ela, antes do convento e durante o convento, ela não se fez presente como profissão na sua vida, aí desde quando começou a entrar ali, você falou, opa, isso aqui dá pra eu começar a ganhar meu pãozinho agora. Foi quando eu tive um problema, cara. Um problema. Ali por volta de 2017,
eu me vi sobrecarregado, cheio de dor no corpo, Uhum. tava tendo sinal de insônia. E se eu falasse algo do convento onde eu tava, era normal que as pessoas dissessem, como assim, cara? Você É só reza rezar todo mais, dia, é. você tem tudo, tem É, tudo. você tá quebrantado, você tá com quebrante. Mas a verdade é que eu fazia muito. E as Uhum. pessoas que conviviam comigo, talvez nem hoje vendo esse vídeo, eles vão... vendo esse vídeo, vendo esse podcast, eles vão perceber que eu fazia muito. Uhum. E para eles não era um problema, claro, né? Porque nada melhor que deixar na mão de Passa outra pessoa que pros faz outros, bem. né? Sim, é. Mas internamente eu tinha uma necessidade e que nem eu conhecia. Qual era a necessidade? Eu queria me sentir amado. Uhum. Uhum. Eu não queria correr o risco de ser julgado. Porque inconscientemente era aquela coisa de eu fazia tudo certinho como aquele garotinho de 5 ou 7 anos ainda. Sim. E, bom, a partir desse momento eu fui percebendo que precisava de ajuda. Foi aí que eu conheci uma pessoa que manjava um pouco de hipnose. Uhum. Mas o boom mesmo foi a partir de 2020. Eu estava morando em Washington. Uhum. Oh, Pensei que tivesse a minha vida profissional toda organizada. tô voando, moleque. Isso pelo convento? Isso Isso. relacionado ao convento? Isso, eu fui lá só para estudar inglês. Uhum. Fiquei 6 meses lá porque eu ia voltar de lá. E aí eu iria morar em Jerusalém. Eu já tinha hospedagem paga, passagem comprada, universidade paga. Ó, Já tinha carta do superior lá de Roma assinada, tava tudo certo. Mas, cara, estando lá em Washington, eu percebi que algo não tava legal comigo. Dor no corpo de novo, o sono não tava legal. E fui no médico. Pensei que fosse Covid. uhum. Covid estava chegando, né? Ah, é verdade. E aí, Bruno, foi o momento que eu ouvi pela primeira vez uma frase que hoje, semanalmente, eu escuto algum paciente falando. Fui no médico e no final da consulta ele olhou bem para mim e falou: vai para casa, é só ansiedade. Ah, essa frase tá pau a pau ali com o virose. É a mesma coisa. Exatamente. Virou o jargão. Hoje em dia é isso aí, É, mesmo. virou o jargão do médico, né? Hoje em dia você Exato. chega ali, às vezes, com um negócio mó sério e fala, cara, eu acho que é Verdade. uma ansiedadezinha. Toma aqui o remédio. Toma um remedinho, vai correr no parque que vai passar. Vai passar. Mas Pode continuar, desculpa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui atrás de resolver aquilo. E foi aí que eu fui descobrir o que fazia minha ansiedade aparecer. Uhum. Até então, eu achava que a ansiedade fosse uma coisa bonita, né? Ai, tô É. ansioso para te ver. Só fala isso. Se você falar isso, é porque você nunca passou por uma crise de ansiedade.